Pai, nós louvamos o Teu nome, porque pela graça, misericórdia, bondade, amor, o Senhor permitiu que tivesse mais um dia de vida, ó Pai. E aqui estamos na Tua casa, Senhor, para cultuarmos o Teu nome, para aprendermos da Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando os nossos corações, as nossas mentes, o nosso entendimento, ó Pai. Para que a Tua palavra, Senhor, possa ser verdade nas nossas vidas e possamos aplicá-la, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Por isso nós pedimos o acompanhamento e a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas mentes, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem as Bíblias, Santa Escritura, lá na carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo de número 1. E nós vamos agora ler apenas 2 versículos, né? O verso 28 e o verso 29. Colossenses, capítulo 1, verso 28 e 29. Todos encontraram? Vamos ler. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Como nós estaremos estudando, estaremos conversando sobre esse tema tão importante para a vida da igreja, que é treinando discípulos para a missão, né? Nós queremos, falar justamente, sobre esse treinamento e por que a igreja precisa treinar discípulos para a missão. E aí a gente vai buscar alguns dados estatísticos, feito por alguns centros de pesquisas cristãos, e é bastante importante, porque isso, é feito de uma forma séria e de uma forma muito profunda. E os números hoje que nós temos são um pouco alarmantes para a vida e para o ministério da igreja. Vamos lá. Segundo essas pesquisas, 95% dos membros da igreja, eles só assistem o culto. Para 95% dos cristãos hoje, eles apenas assistem ao culto. E outro dado, 90% dos membros da igreja, isso foi feito através de entrevistas e pesquisas, 90% dos membros das igrejas nunca ganharam uma pessoa para Cristo. Nunca ganharam uma alma para Jesus. E pelo mesmo ou mesmos métodos de pesquisas e estatísticas, nós também descobrimos, através dessas pesquisas, que as igrejas mais saudáveis e que mais crescem no mundo são aquelas que trabalham com discipulado. E se os irmãos quiserem um exemplo, é só pesquisarem sobre a igreja da Coreia, que trabalha essencialmente com o discipulado há vários anos. E se essa redescoberta na igreja brasileira do discipulado, nós devemos em grande parte às experiências vividas pelas igrejas coreanas, que de 10 anos para cá influenciaram igrejas evangélicas no Brasil na redescoberta do discipulado como um meio de ganhar pessoas para Jesus. E se a gente olhar para os escritos, para os evangelhos de Jesus, nós vamos
ali, né, perceber que esse era o método que Jesus usava, o discipulado. Portanto, esse foi o método de Jesus e ele é um imperativo da grande comissão. Vamos ver lá no final, né? Lá em Mateus 28. Hoje a gente vai usar um pouquinho a Bíblia, né? Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão. O método de Jesus ali na grande comissão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele dá essa ordem, né? Quando ele estava imbuído de toda a autoridade, né? Quando ele disse que foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, de todos os lugares conhecidos. Ali ele está dizendo dentro de um contexto, né, da época, do mundo conhecido. E vocês devem batizar esses discípulos. E vocês devem ensinar esses discípulos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Alguém disse que hoje a grande comissão se transformou na grande omissão. A grande comissão se tornou na grande omissão. Porque quem não faz discípulo, ele se torna omisso. Porque essa foi a ordem de Jesus. Pregar, fazer discípulos de todas as nações. E a grande comissão, como imperativo, ele também é para os nossos dias de hoje, como foi para os dias de Jesus, né? Como nos dias de Jesus. Ela continua como ordem expressa de Jesus para todos os seus discípulos. A multiplicação, a pregação, o ensino da palavra de Deus. E hoje a igreja evangélica, de um modo geral, ela está colhendo os frutos amargos da sua forma equivocada de evangelizar. Quando nós olhamos para as igrejas, nós encontramos igrejas lotadas, cheias, muitas igrejas transbordando, muitas igrejas com vários cultos durante o domingo. Tal é o número de pessoas. Mas aí a gente cai naquela pesquisa. 95% dessas pessoas são apenas espectadores, frequentadores da igreja. E essas mesmas pessoas, 90% dessas pessoas, nunca ganharam uma alma para Jesus. Então aí nós já percebemos que nós estamos colhendo esses frutos amargos da maneira equivocada que nós estamos evangelizando. Você pode. Sim. Sim.
Sim. A gente vai estar, no decorrer dos domingos, né, os professores vão estar passando justamente essa visão, né? Essa forma equivocada que a igreja tem, né, trabalhado, vamos dizer assim, dessa, entre aspas, evangelização. Porque ela tem a sua visão de evangelização hoje. E nós vemos que é muito mais além do que isso. Jesus, vamos ler lá a grande comissão. O que Jesus mandou fazer? Vai fazer o quê? E fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus nos manda fazer discípulos. E Jesus aqui não está mandando fazer membros de igrejas, mas para fazer discípulos. E o que acontece hoje? Nós vivemos no mundo hoje da estatística. O que mede hoje a saúde espiritual da igreja, para muitas lideranças, é a sua quantidade de membros. É a sua quantidade de membros. Mas aí, se a gente for falar sobre isso, se a gente for conversar com esses frequentadores, qual é o agente motivacional que está fazendo com que ele vá à igreja? Nós vamos encontrar diversas coisas. Nós vivemos num mundo extremamente solitário. Tem gente que vai para a igreja porque ele se sente sozinho. Então ele vai frequentar um local que é barato para ele. Porque é difícil você frequentar hoje algumas sociedades se você não tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, é difícil você ser membro de um Lions, de um Rotary, ou mesmo de uma maçonaria, ou outras instituições que existem na sociedade. Então, frequentar a igreja é barato. Eu posso ir, eu posso me relacionar, eu conheço pessoas, tem atividades recreativas. Então, o Evangelho é apenas uma parte minúscula disso. Por isso que nós vemos igrejas com quantidade, mas não vemos o que na igreja? Qualidade. Quer ver uma coisa? Nós estávamos na igreja, lá no Seminário Batista, na Faculdade Batista, tinha um professor chamado Erasto, que já pregou nessa igreja. E ele é um plantador de igrejas. Ele plantou a Igreja Batista lá em Barra Bonita, Igaraçu, Macatuba, e várias regiões ali, né? Ele trabalhava muito com aquele barco Luz do Tietê, que navegava o Tietê e plantava as igrejas ali nas margens do rio Tietê, e até para cima lá de Araçatuba, né? Quase desembocando lá no rio Paraná. Ele dizia sempre isso: igreja saudável é aquela que chega a 100 membros e já funda outra igreja. Porque ela vai se expandir. Porque você imagina você pastorear 100 pessoas. Não é fácil. Imagina você pastorear aí 200, 300, 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Se torna algo impessoal. E é o exemplo de Jesus, como ele preparou ali os seus discípulos, os seus apóstolos, de forma presencial, junto, íntima, ensinando através das suas atitudes, do seu dia a dia, do seu cotidiano, daquelas coisas que aconteciam. Talvez nós hoje não tenhamos isso. E aí a gente tem que olhar para algumas igrejas, né? Não estou fazendo apologia dessas igrejas, né? Mas esse é apenas um método.
Quantos anos nós estamos aqui na cidade de Agudos? Como igreja organizada. Quantas igrejas nós temos na cidade de Agudos? Olha só, Testemunhas de Jeová hoje, elas estão há cerca de 50 anos na cidade de Agudos. Quantos Salão do Reinos existem em Agudos? Eu conheço o Central aqui em cima, no Jardim Márcia, lá próximo à casa da Sônia, da Edilene, nós temos um lá no Pampulha e no São Vicente. Um outro exemplo, Congregação Cristã no Brasil. Quantas nós temos na cidade de Agudos? Quantas? Né? Então veja bem, não estamos falando apologia dessas igrejas, mas só um exemplo de como igreja nós deveríamos ter se espalhado, se multiplicado na cidade. Nós estamos com 120 anos, apenas uma igreja na cidade. Quando nós poderíamos estar olhando para isso, né? E caindo nessas estatísticas que estão sendo apresentadas, né, para nós hoje. Mas temos insistido em receber novos membros da igreja. Normal. Nós recebemos novos membros na igreja, sem exigir que eles sejam discípulos de Jesus. Nós recebemos, mas não é exigido que esses membros se tornem discípulos de Jesus. E lá na grande comissão, o primeiro verbo que vai aparecer lá é batizando, né? No original lá, colocando dentro da comunidade, ensinando, fazendo que eles se tornem discípulos. Então a igreja, ela não precisa de membro. A igreja precisa de discípulos de Jesus que se tornam membros da igreja. Pois não. Sim. Sim. Isso é tão interessante, né? É só um dado, né? A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há um dado alarmante da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, que agora nos últimos anos eles perderam 300 mil membros. Você sabe o que é 300 mil membros? 300 mil membros deixaram a CCB, né? Porque tiveram contato com o Evangelho, né? Recentemente a igreja de Pinheiros
recebeu, como membro da sua igreja, um dos maiores anciãos da diretoria do BRAS, da congregação. Hoje está membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, um dos maiores líderes da CCB, né? Então, questão da seita, né? Mês passado houve uma visita aí, talvez do presidente, eu não sei se era o presidente ou qual autoridade das Testemunhas de Jeová, e ex-membros das Testemunhas de Jeová fizeram uma manifestação imensa lá em Tatuí, em frente à Torre de Vigia, que é a sede brasileira da Testemunha de Jeová, né? Por coisas assim, extremamente alarmantes, de falta de ética. Oi? Sim, né? Então, nós percebemos assim que nós temos que fazer discípulos de Jesus. Essa foi a ordem de Jesus e continua sendo a ordem de Jesus. É fazer discípulos de Jesus. Então, não adianta chegar lá no presbitério ou o que seja aí e apresentar lá. Nós crescemos. Isso é números. Mas nós estamos dizendo sim, esses membros da igreja são discípulos de Jesus? Exatamente isso, né? Porque essa é a nossa missão. É fazer discípulos de todas as nações. E quando ele diz todas as nações, ele está dizendo todas as pessoas. Todo ser humano. Todo ser humano precisa ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Essa é a obra da igreja. Sim. Esse é um dos equívocos, porque se a gente entender o contexto que Jesus falou isso, quem dominava o mundo da época? Era o Império Romano. Então, todos os lugares que foram alcançados pelo Império Romano, né, as pessoas tinham livre acesso, livre trânsito, né, não tinham barreiras, né, para as pessoas transitarem dentro do Império Romano. Então, o que você encontrava no Império Romano? Pessoas de todas as nações, do mundo conhecido, né? Porque o que era o mundo conhecido? A Europa, a África e a Ásia. Esse era não tínhamos ainda a descoberta das Américas, né? Lá na Oceania. Esse era o mundo conhecido. Então, quando ele fala fazer discípulos de todas as nações, são pessoas que estão próximas ali. O que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu? As pessoas ouviram, e numa tradução simultânea, a pregação do Evangelho. Porque todos ouviram falar na sua própria língua. Tal era o número de estrangeiros que moravam ali. Então, esse problema imigratório não é de hoje. Já acontecia lá no Império Romano. As pessoas transitavam dentro do Império Romano. Então, era para essas pessoas, talvez de todas as nações, era o vizinho seu que morava do lado, que ele era do norte da África. Ou ele era da Ásia. Então, essas pessoas eram alcançadas pelo Evangelho. Sim, ele havia conquistado, sim, todo o mundo conhecido da época ali, ela tinha influências do Império Romano, né? O discípulo é alguém que está se assemelhando e vivendo como Jesus. Essa é a definição de discípulo, né? E aí a gente olha para nós. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana Independente. Estou lá, a dona Dilma me colocou lá no hall de membros da igreja. Você entrou para a igreja, já corre com uma fichinha para você, né? Mas a pergunta que eu que sou membro da Igreja Presbiteriana Independente, você que é membro da Igreja Presbiteriana Independente, você é alguém que se assemelha e vive igual a Cristo? É para a gente responder, cada um de nós. Porque isso é ser discípulo de Jesus. É você viver se assemelhando a Cristo, como Cristo. C.S. Lewis diz:
Da mesma maneira, a igreja existe para nada mais do que atrair os homens a Cristo e fazer deles pequenos cristos. Se eles não estão fazendo, todas as catedrais, todos os ministros, todas as missões, todos os sermões e até mesmo o próprio estudo bíblico simplesmente serão desperdício de tempo. Se tudo isso que ocorre na igreja, domingo a domingo, quinta-feira a quinta-feira, se isso não estiver fazendo as pessoas serem pequenos Cristo, isso é desperdício de tempo. Quem conhece C.S. Lewis sabe que ele é muito contundente nessas questões, e aplicar isso para a vida da igreja. Porque essa é a missão da igreja, é fazer discípulos, é fazer pequenos Cristo. Nós vamos nos assemelhando a Cristo nas nossas atitudes. E aí tem um dado mais alarmante ainda. Nós vamos olhar para os países cristãos, tanto nas Américas, principalmente os países ricos, a América do Norte e a Europa. Como é o cristianismo nesses lugares? Aí foi feita uma pesquisa entre essas pessoas que frequentam as igrejas, nos países chamados primeiro mundo, ricos, países onde se herdou a reforma protestante, Holanda, Dinamarca, Suécia, Noruega, Islândia, vamos achar a própria Alemanha, Áustria, Hungria, França, uma parte que se tornou, a Escócia, onde está lá a primeira igreja presbiteriana, a Catedral de São Giles, que foi pastoreada por John Knox ali, pastor daquela igreja, está lá hoje, a igreja mais antiga do mundo, a catedral presbiteriana mais antiga do mundo. Você vai conversar com esses frequentadores cristãos de todas as igrejas, e os traços deles são falta de compaixão, falta de amor, falta de solidariedade e assim por diante. Alguém diz que são inumanos, porque não conseguem sentir a dor do próximo. Mas não são discípulos de Jesus, não são pequenos cristos? Não são pequenos cristos. Isso mostra que ser membro da igreja não o faz necessariamente discípulos de Jesus. E o desafio hoje é porque os membros da igreja sejam discípulos de Jesus, sejam pequenos Cristo. Que você não seja conhecido na cidade, porque você não fuma, porque você não bebe, porque você não se prostitui, mas conhecido pelo amor de Cristo, que você vive, que você compartilha, que você respira, que você inspira a cada momento. É isso que a igreja precisa. Precisamos formar discípulos que tenham maturidade espiritual, a ponto de imitar a Jesus em todo o seu caráter e modo de vida. Não é desafiador? Olha o grande desafio: formar discípulos que tenham maturidade espiritual, a ponto de imitar a Jesus em tudo, o seu caráter e o seu modo de vida. E aí nós voltamos para o texto que nós acabamos de ler. Lá no 28, vamos lá. Abre de novo a Bíblia lá, em Colossenses 1, 28. Essa é a essência do discipulado. Essa é a essência de se fazer discípulo. Vamos lá? Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um
com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aparece 3 verbos aí. Quais são os 3 verbos que aparecem aí? Proclamamos, advertindo e ensinando. Proclamando, o verbo grego, querigma, a proclamação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Então, qual é a nossa obrigação como discípulos de Jesus? É proclamar a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Mas também nós devemos advertir as pessoas. Por que nós precisamos advertir as pessoas? Porque o que está acontecendo com o mundo se eles não forem advertidos? E você percebeu que esse inferno tem dupla face? Tanto o inferno aqui, como o inferno lá. Porque sem Cristo já vive o próprio inferno aqui. Olha os relacionamentos. Olha a sociedade. Então não precisa morrer para o inferno. Se você estiver sem Cristo hoje aqui, você já está vivendo um inferno. É verdade, Quando você é cristão e você vai para lá, aumenta o mais, Quando você não é o menos. É o contrário. Então, os 3 verbos. Proclamando, advertindo e ensinando. Então, todo cristão, isso aqui, é obrigação somente do pastor da igreja, dos presbíteros da igreja, dos professores da escola dominical? Não. Paulo está se colocando aqui como um discípulo de Jesus. E ele diz o quê? Nós proclamamos. Então, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho, ela é função de todo discípulo de Jesus. Advertir as pessoas também. E ensinar também. Nós ensinamos as pessoas. Eu não estou dizendo do ensino que acontece na escola dominical aqui, não. Eu estou dizendo do ensino que acontece em todos os momentos da nossa vida. Como é que nós ensinamos? Através da palavra, Nós ensinamos. Mas nós ensinamos também através do quê? Do exemplo. Do testemunho. E são palavras que a gente não ouve mais hoje. Sim. Voltando no texto. Não, tranquilo, pode ficar à vontade. Pode interromper no momento que você achar que tem que interromper, qualquer irmão. Mas vamos lá, nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um. Aqui tem uma coisa interessante.
Com toda... O que o texto diz? Não, o texto diz outra coisa aqui. Com toda sabedoria. Nós temos que ser sábios naquilo que a gente fala. Nós temos que ter sabedoria. E o que é essa sabedoria? É dizer que nós estamos expostos. Porque as pessoas, quando você fala do Evangelho, antes de olhar para a mensagem, ela vai olhar para você. Hoje se diz muito nas empresas, você tem que ter uma preocupação com a sua imagem pessoal. Mas como discípulos de Jesus, nós temos que ter uma preocupação também com a nossa imagem pessoal. O que Paulo diz lá em 2 Coríntios? Vocês são o quê? Cartas vivas. Nós somos cartas. E essas cartas são endereçadas. As pessoas vão olhar para a nossa vida. E tem muita igreja que não cresce porque os seus membros dão mau testemunho na sociedade. Muitas famílias com pessoas que são frequentadores da igreja dando mau testemunho. E o que a gente precisa fazer? Ter sabedoria, olhar para a nossa vida, corrigir os nossos erros. Porque quando você sair a campo, você vai estar exposto. Porque nós somos o veículo da propagação do Evangelho. Somos nós. Querendo ou não querendo, as pessoas vão olhar para nós. Não tem como. Não tem como divorciar essa ideia. Não tem como ser uma pessoa dentro da igreja e outra fora. Não pode existir essa dualidade. Eu sou carta viva. Então, quando eu proclamo, quando eu adverto, quando eu ensino, eu tenho que ter sabedoria disso. Entender que eu estou levando uma mensagem poderosa, preciosa. E eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que velar por essa mensagem. E o primeiro ato é cuidar da nossa imagem. E ser cristão verdadeiro. Você não vai ser 100%. Paulo fala isso. Eu não consegui ainda. Eu estou tentando. Eu vou fazendo isso, cada dia eu vou crescendo espiritualmente. Isso chama-se o quê? Maturidade. Olhando os pontos negativos, né? Quando você vai fazer um planejamento estratégico, você pega lá, pontos negativos, pontos positivos. Negativos é que eu preciso melhorar. E os positivos é aquele que eu tenho que permanecer e melhorar ainda mais ainda. Quais são os pontos negativos que eu tenho, que eu preciso melhorar para ser? Eu tenho me tornado um pequeno Cristo? As pessoas têm me visto dessa forma? Então, a cada um com toda sabedoria. E aí ele continua no versículo. A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que é que nós buscamos? A perfeição. A se semelhar a Cristo. Vamos conseguir 100%? Não. Há uma grande diferença. Nós ainda temos a inclinação do mal que habita em nós. A luta entre o espírito e a carne, né? Que habita dentro de nós. Embora nós tenhamos o Espírito Santo de Deus, mas ainda permanece o homem. Paulo fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas o mesmo Paulo fala de espinho na carne, fala das suas lutas, do seu cotidiano. Nós não podemos endeusar, porque uma das coisas mais belas e preciosas na Bíblia é que ela apresenta os seus personagens como pessoas de carne e osso. É nós que endeusamos essas pessoas. Mas elas são apresentadas como pessoas, como seres humanos, que têm suas lutas, têm seus desafios, têm suas limitações, mas que estão buscando melhorar a cada dia. Sim. Então, se nós quisermos ser uma igreja madura, precisamos treinar discípulos. Todo crente que se converte é um discípulo de Cristo.
Não podemos, aqui é uma coisa importante, porque é a porta de entrada para a membresia da igreja. Não podemos confundir curso de catecúmenos, que dura 3 a 4 meses, com discipulado. Se o curso de catecúmenos dura de 3 a 4 meses, quanto tempo dura um curso de discipulado? Alguém tem ideia? Para a vida toda. O curso de discipulado ele não acaba. Olha para você, olha, vou olhar para mim. A gente está contente com o estágio que nós estamos hoje? Ou nós queremos sempre melhorar? Lá na escola dominical tinha um cântico tão antigo que dizia sempre melhorando. Nós esquecemos o cântico, esquecemos dessa grande verdade. Eu vou prosseguir para o alvo, buscando sempre melhorar. Qual seria a dinâmica? Hoje eu teria que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Sempre melhorando. E o cântico dizia, sempre melhorando no Senhor. Né? No Senhor. E aí, nós entendemos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus, ele falou para você, olha, faz isso, eu vou te dar uma sugestão. Não, ele disse que ele ordenou, é uma ordem. É um imperativo, é uma ordem. O discípulo é aquele que imita e segue Jesus. E uma coisa interessante que a gente precisa entender. Nós não fazemos discípulos para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós fazemos discípulo para Jesus. Eu não faço discípulo para a congregação. Eu não faço discípulo para a Igreja Batista, Metodista, Luterana, Anglicana e todos os nomes que estão por aí. Eu faço discípulos para Jesus. Ou quando a gente for ouvir, né? Vinde benditos do meu Pai, entrai. Vai dizer assim, quero chamar todos os presbiterianos independentes que se apresentam agora. Entrem. Vai chamar os discípulos, aqueles que aprenderam, aqueles que viveram, aqueles que buscaram se assemelhar a Cristo. E quais os pontos principais e fundamentais do discipulado? Primeiro, todo discipulado existe a figura de um discipulador. Se é discipulado, você precisa de um discipulador. Paulo nos diz aqui que sua filosofia ministerial, de ministério, é investir em pessoas. Não somente para que elas se convertam, mas que elas sejam levadas à maturidade. E aí no mesmo capítulo 1 de Colossenses, agora no versículo 25, diz assim, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Alguém tem a outra versão desse texto? Colossenses 1, 25? Pode ser uma outra tradução, vamos ver o que ela diz. Colossenses 1, 25, diferente dessa que eu li. NVI. Revista atualizada. Aí ele vai falar de dispenseiro. O que é um dispenseiro? Dispenseiro é um mordomo. É um mordomo. Mas o que faz? Qual a função de um dispenseiro? Vamos lembrar que naquele tempo as famílias eram diferentes, né? Era o bisavô, o avô, o pai, os filhos, os netos, morava tudo no mesmo lugar, né? Você vai visitar algumas vilas medievais, principalmente lá na Itália, você vai ver que é uma vilinha que era a casa de uma família só, mas era uma vilinha.
E a responsabilidade da alimentação era do dispenseiro. É ele que tinha a chave da dispensa. Por isso, dispenseiro. É ele que não devia e não poderia deixar faltar comida na casa. E o que Paulo fala que ele é? Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Deus atribuiu a Paulo que ele deveria apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Paulo não está trazendo uma doutrina particular. E olha o que Paulo poderia fazer. Paulo tinha sido de uma das seitas mais radicais do judaísmo, os fariseus, né? Mais legalistas, chamados ultra-ortodoxos, se fosse nas palavras de hoje, né? E ele não apresentava isso. Ele era chamado a apresentar a palavra de Deus. No início, né? Antes da conversão. E existe hoje muitos que se convertem e continuam matando os cristãos, né? Não mais pela espada, mas destruindo a vida de tantas pessoas, né? Nós temos hoje. Vamos lá. Quando nos convertemos, temos a responsabilidade de sermos mordomos de Cristo. O mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, do qual Paulo fala, né? Que está aí no versículo 26, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é esse mistério que ele fala aí, que agora foi revelado? O Evangelho de Cristo. Esse é o mistério, é isso que estava escondido, é isso que agora é revelado. O Evangelho de Cristo. Através do discipulado, nós revelamos que Jesus Cristo e qual é a sua obra, né? É isso que nós fazemos no discipulado. Nós dizemos, olha, quem é Jesus Cristo? E nós também dizemos qual foi a sua obra. Apresentamos a pessoa e a obra salvadora, salvífica de Cristo. O plano de salvação, o plano de vida eterna. Ele fala isso ali no verso 27, aí, continuando. E eles quis Deus dar conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que é um discípulo? Ele vai dizer, lá no 28, lá que nós vemos no início, nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Apresentemos quem? Os discípulos perfeitos em Cristo. Esse é o trabalho. Esse é o discipulado. No discipulado, você anuncia, prega e a pessoa se converte. No discipulado, você adverte sobre as responsabilidades do Evangelho. O que vai acontecer com você se você não aceitar o Evangelho de Jesus? O que vai acontecer com você se você não colocar os ensinamentos de Jesus na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, na sua empresa, em todos os lugares? E no discipulado, você ensina a pessoa e a obra. Ensina as pessoas. Você discipula. Está ensinando quem é Jesus e qual é a obra. O alvo do discipulado é toda a terra. Todas as pessoas, toda criatura. O mundo todo. Ninguém pode ficar de fora. Aí, nós olhamos para a igreja atual. E o reverendo Arival, ele está falando isso na introdução, ali na apresentação. Ele vai dizer assim. Os líderes da igreja precisam rever sua filosofia de ministério. A essência do ministério pastoral é fazer discípulo. O treinamento de discipulado é imitar Jesus como pastor
na compaixão que ele sentia pelas ovelhas. É o trabalho dedicado, intencional, sacrificial, que visa levar o crente a ser e viver como Jesus. Concluindo aqui, precisamos plantar novas igrejas, mas com verdadeiros discípulos de Jesus. Porque se a gente plantar igrejas só com membresia, esses membros não sejam discípulos de Jesus. Que proveito há nisso? Proveito há nisso. Mas precisamos plantar novas igrejas com verdadeiros discípulos de Jesus. Necessitamos urgentemente revitalizar as igrejas já existentes através do discipulado dos seus membros. Como é que nós pregamos o Evangelho? Discipulando. Como é que nós plantamos igrejas? Discipulando. Como é que nós revitalizamos a igreja? Discipulando. Todos os atos são o discipulado. Eu espero que nós vamos entrar agora, nesses domingos, numa jornada, numa viagem. E nós vamos sentar na janelinha do nosso trem durante essa viagem, e a paisagem que nós vamos ver sempre vai ser discipulado e o reino de Deus. Em cada lição, em cada estudo, não perca o foco. O objetivo nosso é que no final, pelo menos, a gente saia daqui conscientizado que nós somos discípulos de Jesus. E o grande objetivo de vida é discipular outras pessoas, para que eles também sejam discípulos de Jesus. Eu não olho só para a minha salvação, de eu estou garantido, mas que a gente tenha compaixão, amor e solidariedade. Porque se eu ganhei a salvação, eu quero que outros também recebam a salvação. E a vida eterna está em Cristo. Isso só vai acontecer se a gente for discipularmos as pessoas, ensinando a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Aí sim nós seremos. E como Paulo, amando, advertindo e ensinando. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Que saiamos nesse domingo aqui com essa responsabilidade de ser discípulo de Jesus. Deus possa nos abençoar. Nós vamos encerrar então a nossa aula, pois não?